Boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos. Hoje, 8º dia de jejum e oração, para que o Senhor opere com a sua graça, a sua paz sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil. Nós precisamos orar, queridos. Eu quero que você lembre que você tem um filho. Você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem a sua família. Você precisa estar em oração. Esses dias são os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos estar em oração. Você entende? Você precisa estar em oração. Você precisa atentar para que o Evangelho fala. O Evangelho de Jesus, ele é explícito em dizer que um dia ele voltará. Um dia ele vem para nos buscar. E ele deixou na sua palavra dicas para que nós observássemos quando isso estivesse próximo de acontecer. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Fome, peste, epidemias, muitas coisas acontecendo. Nós precisamos estar em oração. A oração, o jejum, está próximo, da nossa família, orando, intercedendo uns pelos outros. Sabe o que significa? Significa dizer que nós, fazendo assim, estaremos com as nossas lamparinas acesas e com óleo. Quando o noivo vier, nós vamos ao encontro do noivo. Vamos estar com ele e entrar nas portas da glória. Querido, que todos nós estejamos conscientes disso. Não é tempo mais para nós estarmos fazendo planos para a nossa vida longe de Cristo, longe de Deus. Muita gente fala, eu ainda preciso aproveitar muito. Aproveitar o quê, meu filho? Aproveitar o quê? Nós precisamos aproveitar a presença dele. O fim para nós, da nossa caminhada nessa terra, o fim é o arrebatamento. Mas após o arrebatamento ainda o mundo vai continuar. Mas é um período triste da história da humanidade. Um período você não ia querer ficar aqui. Então é hora de nós atentarmos para o Evangelho, para a palavra e fazer valer a palavra do Evangelho. Nós precisamos nos achegar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia toda é maravilhosa. Se você entender o Evangelho, você vai entender a sua posição em Cristo. Você vai entender que você tem uma esperança viva. Você vai começar a entender tudo isso. Ok? Então nós precisamos estar atentos para a palavra. E eu quero começar com você aqui, falar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A palavra de Cristo, pastor, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Cristo é o Evangelho. O Evangelho é para os nossos dias. A palavra de Deus, sim, toda ela é maravilhosa e serve para nós, para nos dar exemplo, para nos edificar. Mas se você procurar entender a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, você vai ver que tem coisas que a gente se ocupa. Trouxe para você conhecimento, é verdade. Mas existem coisas para esses dias que Deus quer te revelar através do Evangelho. Do Evangelho. Coisas que vai mudar a sua vida, coisas que vai te edificar, coisas que vai fazer você receber milagres, bênção para a sua família, sua vida vai mudar. Eu me lembro que eu encontrei com um amigo uma certa feita aí, e eu vi que ele estava assim um pouco triste, passando, é cristão. E há muitos cristãos hoje que andam de cabeça baixa, triste, com a mente condenada, é cheio de coisa na mente,
são problemas, problema familiar, problemas com filhos, talvez outros problemas também, de pecado até. Aí você encontra com essa pessoa com a mente toda condenada. Porque esse é o Deus que a religião apresenta pra gente. Um Deus irado, um Deus que está te observando toda hora para ver o teu erro e já te condenar. É assim que apresenta Deus pra gente. Ah, mas no Antigo Testamento era assim, Deus, ele até matava pessoas. É verdade sim. Cristo ainda não tinha morrido na cruz. Então Deus operava o seu juízo na hora. Se ele quisesse, ele operava na hora. Não havia ainda um sangue para redimir o homem. Não havia. Hoje há esse sangue. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus, houve uma justificação. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço que nos comprou. E não tem como dar um valor para isso. Não tem preço. Você entende? Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Olha o que diz em Romanos. Se você tiver uma Bíblia aí, abra agora aí. Abra aí Romanos, capítulo 5, versículo 9. Veja o que diz. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Que você é justo e você não tem nada para temer. Não tem o que temer. Ser justo. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, é o que Paulo disse aos Romanos. Muito mais ainda, por intermédio dele, porque tudo é por ele, para ele, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Muita gente diz que nós passaremos pela grande tribulação. Eu creio que não. Pastor, mas se isso acontecer, mesmo se isso acontecesse, e que pode acontecer, sabe por que eu estou falando pode acontecer? Eu não sou o dono da verdade, eu me baseio pela palavra de Deus. Tem uma possibilidade de acontecer? Tem possibilidade de acontecer qualquer coisa, querido. Caso aconteça, se você está em Cristo, a Bíblia diz, quando se fala de Cristo e a igreja, sempre Cristo, Deus, protege a sua igreja. Ainda que a igreja passasse pela grande tribulação, nós seremos guardados por Deus. Não há o que temer. Mesmo em grande tribulação. Eu estou falando isso para você porque existem muitos pastores que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu não estou aqui dizendo que eu sei mais que esses pastores. Nós cremos de forma diferente. E nós, segundo o que eu entendo, segundo o que a Bíblia está dizendo, nós não passaremos. De qualquer forma, nas duas hipóteses, nós seremos guardados por Deus. Não tema, não há o que temer. Que eu fico com o que eu creio. Fomos salvos da ira de Deus. Justificados e salvos. Imagina comigo, Jesus morre na cruz, Jesus é o noivo, ele morre na cruz, ele adorna a sua igreja, ele lava com seu sangue, ele veste com vestes novas, ele dá um novo coração, ele justifica, ele santifica a sua igreja. Após tudo isso, agora ele vai jogar a igreja na grande tribulação para ela sofrer. Você vê comigo que não tem lógica? Não tem lógica. Você faria isso com sua noiva? Você faria isso com sua noiva? A gente não tinha coragem de jogar
a noiva, nossa noiva, para se sacrificar, para sofrer, para passar por grande tribulação, para depois casar com a gente. A gente não faria isso. E você acha que Jesus vai fazer? Você entende o que eu quero dizer? Não tenha expectativas de juízo, tenha expectativas de glória, de bodas do Cordeiro, de estar com Ele, de viver com Ele, de celebrar com Ele. Essa é a expectativa que você tem que ter. E aí, outra coisa muito interessante que precisamos entender é que, querido, o mundo, ele já está no maligno. O mundo já está corrompido. O que ainda nós queremos com o mundo? O mundo já se corrompeu todo. Você entende? O que ainda nós estamos esperando de bom? Há uma mente por trás de todo o sistema. Há pessoas boas trabalhando em vários setores da sociedade? Sim, com certeza. E até cristãos. Há muitos que trabalham aí no secular, nos órgãos públicos, na sociedade, é verdade. Os corruptos nem se fala, há muitos também. Mas há muitas pessoas boas. Há muitos cristãos trabalhando aí. Mas eu não estou falando disso. Em si, o sistema do mundo jaz no maligno. Não mudar isso. É bíblico. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: estamos cientes de que somos de Deus. Onde você estiver, você tem que estar ciente que somos de Deus. Somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Se a Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno, é ele que está regendo todo o sistema no mundo. Você entende? O que tem que acontecer nesses dias, que são o fim dos dias, vai acontecer. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, as pessoas dizer: olha, há um Deus que te ama, há um Deus que não quer te deixar aqui, há um Deus que já morreu por você, há um Deus que já te reconciliou com Ele, agora você precisa se voltar para Ele porque Ele já te aceitou. Eu não vou aqui dizer você precisa aceitar Jesus. Sabe por que eu não vou falar isso? Porque Ele já te aceitou. Isso era o mais importante, Ele te aceitar. Então eu vou dizer: venha para Jesus, porque Ele já te aceitou. Ele já te aceitou, venha para Ele. Venha sem medo. Ah, mas eu ainda peco, eu ainda bebo, eu ainda fumo, ainda faço um monte de coisa errada. A minha mente ainda é só coisa ruim. Venha para Ele, que Ele já te aceitou. Ele já te reconciliou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Está no passado, já entregou. Nós queremos mais o quê? Ele já entregou seu filho. Entenda isso em nome de Jesus. Mas Ele vai me aceitar. Eu estou todo errado. Eu ainda preciso deixar muita coisa. Você não precisa estar pensando em deixar alguma coisa, estando na condição que você está. Talvez aí está me assistindo. Você não precisa deixar coisa alguma. Você precisa abrir sua boca e dizer: Jesus, entra no meu coração. Sabe quem vai fazer você deixar tudo que pode estar errado na sua vida? É Ele. Se você não tiver essa consciência, você pode ir para qualquer igreja e não vai mudar nada. Você precisa ter consciência que Ele já te aceitou, que Ele te ama, que Ele já morreu por você, que Ele já te reconciliou com Ele. Você precisa ter essa consciência. Qual é a tua parte agora, meu filho, minha filha? Entregar sua vida para Ele. Toma conta da minha vida, Jesus. Eu entendi que o Senhor já me aceitou. Aí o que vai acontecer? Ele vai escrever seu nome no livro da vida. E eu, pastor, que estou desviado,
Você não está desviado. Você está descongregado. Eu preciso me reconciliar? Não precisa, porque Ele já te reconciliou. Você só precisa voltar às suas atividades novamente. Porque há um ministério na tua vida que Ele não tirou. Há um dom na tua vida que Ele não tirou. Aproveite esses dias para você fazer a obra dele. Aproveite. Perca mais tempo não. Aproveite para você fazer a obra dele. Você tem um dom. Ah, mas eu estou longe. Você pensa que está longe dele. Mas eu pergunto para você, você pode ficar longe de alguém que mora dentro de você? Para onde você for, ele está com você. Não, mas eu aprendi que se a gente está no mundo, está desviado, entre aspas, né? Está descongregado, ele já saiu de dentro de mim. Onde está isso na Bíblia, meu filho? Que ele sai de dentro de você. Eis, estou convosco. Todos os dias. Você acha que Jesus está mentindo? Eis que estou convosco até você pecar. Eis que estou convosco até você cometer um erro. Se cometeu, sai. Você acha que Jesus está brincando assim? Eis que estou convosco até você sair da igreja. Se sair, não estou mais. Você acha que é assim que a gente interpreta a Bíblia? Eis que estou convosco todos os dias, até você pecar, até a consumação do século. Isso é evangelho, meu filho. Evangelho de Jesus. Se Ele diz que está com você, Ele está com você. Retorna às suas atividades. O dom está aí, o ministério é seu, Ele não tirou. Uma coisa é certa, preciso alertar você. Um dia Ele virá. E o talento que Ele te deu, Ele vai dizer, cadê? Multiplicou, enterrou, o que você fez? É hora de retornar às suas atividades. É hora de voltar novamente para a casa do papai, porque na casa do papai a comida boa até para os empregados. Lembra do filho pródigo que ele falou? Quantos na casa do meu pai, os empregados de meu pai têm comida à vontade e eu aqui sofro. Pare de sofrer. Volta para a casa do pai. Não voltar para o pai. O pai já está aí dentro de você. Sinta ele aí, está dentro de você. O mundo vai sofrer a ira de Deus. Você não precisa estar aqui. Não precisa. O que você precisa hoje é atentar para Cristo. Outra coisa que a gente precisa entender, para nós começarmos a montar o quebra-cabeça, tudo o que está acontecendo hoje. Que a ira de Deus não é para nós. A ira de Deus tem um alvo, mas a ira de Deus não é para nós. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Colossenses, capítulo 3, versículo 6. A ira de Deus não é para os filhos de Deus. É o que a Bíblia diz. Pastor, eu sou filho de Deus. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, você é filho de Deus. Mas entregou verdadeiramente. Por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que diz que entrega a vida a Jesus. Aí ele vai para a igreja, ele até às vezes participa do louvor, ou ele senta lá no banco dele, ele participa das atividades da igreja, ele começa a gostar de tudo. Mas ele ainda não entregou sua vida verdadeiramente. Sabe por que a gente fala isso? Quantos você já viu dizer que é cristão e não mostra frutos de cristão? É porque ele entendeu só de mente.
Eu ouvi falar que se eu confessar com minha boca que Jesus é o Senhor, crer no meu coração, serei salvo. Aí a pessoa vai lá e fala, outras pegam pelo braço mesmo e levam lá na frente, e a pessoa, eu quero. Mas querido, não é assim. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, mas a gente pode observar os frutos. Pessoas que não têm frutos de cristão. Ele é salvo? É lógico que não. Há muita gente que quando Jesus voltar, vai ficar lá no banco mesmo. Eu preciso entregar minha vida a Jesus de coração. Não apenas no nível mental. Eu entreguei minha vida a Jesus. Ok, agora vai começar as mudanças. Gradativamente, mas vai começar. Você mesmo vai sentir algo diferente. O mover do Espírito na sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer. Agora eu vejo que não aconteceu nada com a pessoa. Daqui a pouco ele está lá fora de novo. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Para quem é a ira de Deus? Olha o que diz. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Em outras traduções diz, para os filhos da desobediência. A ira de Deus não vem sobre os filhos de Deus, mas sobre os filhos da desobediência. Se o mundo tivesse passando pela ira de Deus, hoje, nós não seríamos atingidos como igreja. Não. Mas por que a igreja está sofrendo esse recesso? Porque não é ira de Deus, querido. É obra maligna. É uma afronta do diabo. Porque o mundo jaz no maligno. E o alvo do maligno é a igreja. Você entende? A igreja sofre com isso. Nós sofremos com isso. Se fosse ira de Deus, o mundo estava sofrendo, a igreja não. Outra coisa, olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, enquanto aguardeis do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. E outras traduções, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, que ainda há de vir. Ainda não veio. Você entende? Aí muitos cristãos acham que quando chegar a ira de Deus, ele vai estar lá para sofrer a ira de Deus. Você não é filho da desobediência. Todos quanto creram nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto aguardais do céu seu Filho. Você não está aguardando Jesus? Eu estou aguardando Jesus. Muita gente está aguardando o anticristo. Está aguardando a grande tribulação. Nós não estamos aguardando o anticristo nem grande tribulação. Nós estamos aguardando Jesus voltar do céu para vir nos buscar. Um abrir e fechar de olhos. Pum! Já foi. Aí você vai ver um colapso mundial. O que vai acontecer? Aí, realmente, a necessidade de ter um líder mundial. Aí vai haver uma necessidade de ter uma religião unificada. Aí vai haver uma necessidade das religiões se unirem. Por quê? Porque várias pessoas sumiram. Houve um colapso no mundo. Acidentes. As pessoas aterrorizadas, o que aconteceu? Aí vão começar a clamar por paz. Não dá mais, precisamos de paz. E a Bíblia diz que quando começarem a clamar por paz, virá uma repentina destruição. É isso que a Bíblia diz. Então, meus queridos,
Nós precisamos estar atento para tudo isso. Não pense que Deus está castigando o mundo. Quando você pensa dessa forma, eu ouso a dizer que você está blasfemando contra Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos diante da graça de Deus. Ele não poupou o seu filho por você. Se Deus estivesse castigando o mundo nesse período, para que valeu a morte de Jesus? Jesus morreu e a igreja está sendo castigada. A igreja não está em juízo. A igreja está debaixo de bênção. Cuidado! Deus está castigando porque a igreja, há pecado na igreja, há erros na igreja, as famílias têm que se consertar, a igreja tem que se reconciliar com Deus, a igreja tem que se consertar com Deus. E a igreja não foi consertada pelo sangue, justificada. Para me finalizar, deixa eu falar para você. Muitos hoje têm se levantado e falado essas coisas como profetas, mas são profetas do Antigo Testamento, que profetizavam, olha, Deus vai vir com a sua ira, e Deus vinha mesmo, mas porque não havia Cristo morrido na cruz. Hoje é diferente. Você entende? Então eles têm profetizado isso, que Deus está castigando o mundo, a ira de Deus, porque a igreja tem que se voltar para Deus. Uns usam até aquele versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, e o livro de Hebreus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu não me lembro mais do teu pecado. Como é que a igreja tem que se arrepender dos seus pecados? Não estou dizendo que a igreja tem que estar em pecado ou se relaxar para o pecado, não é isso. Mas dos nossos pecados ele não se lembra mais. Deixa eu falar algo para você. O povo hebreu no Egito, quando o anjo da morte passou, por que a casa dos hebreus não foram tocadas? Os primogênitos dos hebreus não morreram. Por quê? Porque eles eram santos. Eles não tinham problemas na família. Eles não tinham filhos desobedientes. Não tinham pessoas que negligenciavam as orações. Eram todos certinhos. Era isso? Isso protegeu eles. Eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que não cometiam erros na sua vida. Foi por isso que eles foram livrados. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que eles foram livrados porque mataram um cordeiro e colocaram o seu sangue em suas casas. Entenda a revelação da Bíblia. Por que a igreja é protegida hoje? Não é porque a igreja está certa. Tem muitas pessoas que precisam mudar muitas coisas nas suas vidas na igreja. É verdade. Que precisam ainda ajeitar suas famílias, se reconciliar com as suas famílias, filhos rebeldes. É verdade. Muita coisa ainda na igreja de Cristo. Mas por que Deus protege a sua igreja? Não é porque ela é boa ou é ruim. É porque o sangue de Jesus está sobre a igreja. Sabe por que você é protegido? Não é porque você é santinho, não é porque você ora muito, não é porque você paga um preço. Você é protegido, você é abençoado por causa do sangue de Jesus na sua vida. Se você crê assim, pode vir o anjo da morte, as pelejas, as afrontas, pode vir a macumbaria. Você entende? Nada vai te atingir. Por quê? Porque o sangue está na sua vida. Essa é a verdade. Os hebreus foram protegidos não porque eram bons servos de Deus, porque o sangue estava lá. Se o sangue não estivesse lá, todos os primogênitos dos hebreus também iriam morrer.
Já aprendemos que a nossa crença estabelece as nossas atitudes. Como eu vivo, é a minha crença que diz. Se eu creio que Deus está irado comigo, que Deus está me condenando, que Deus está me castigando, tudo que vier para cima de mim eu vou pegar. É isso que você tem que entender. Agora, se você crê que você tem um Deus que já te lavou com seu sangue, que te protege, que está com você, é o sangue. É o sangue de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que maravilha. Eu quero fazer aqui essas considerações finais. O mundo, ele tem expectativa de juízo, mas a gente tem expectativa de bênção. O mundo fala de doença, a gente fala de saúde. O mundo fala que as coisas vão piorar. A igreja fala que nós temos uma expectativa de glória, contemplando Jesus, sendo mudado por Ele, abençoado por Ele. Querido, se nós não provarmos muitas coisas boas ainda nesse mundo, é porque Cristo já tem um plano para a sua igreja na glória. A gente precisa estar com expectativa da glória de Deus. Nós não sabemos quantos anos ainda a igreja vai passar nessa terra, mas nunca pense que as coisas vão piorar para você. Não. Creia. Em meio à crise, nós temos Cristo. Ele está conosco todos os dias. Ele não te desampara. Ele está com você. Amém? Estou dando aí meu tchau para vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, sempre abundante. Ele é conosco, Ele não nos abandona. A graça é abundante sobre nós, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. E se você está sentindo alguma dor aí, se é na sua cabeça, pegue na sua cabeça, no estômago, né, onde for. Eu quero que você ministre a bênção na sua vida agora, juntamente com a gente. Nós vamos orar agora. Eu tenho certeza que Deus vai te curar agora também, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que está nos assistindo. Ó Deus, o Senhor sabe, nosso desejo era de estarmos todos reunidos lá no teu templo, no lugar que foi consagrado para te adorar. Mas ainda não estamos podendo, mas eu creio que o Senhor está providenciando coisas maravilhosas ainda para a sua igreja. E até então estamos aqui, Senhor, pregando a tua mensagem. Eu quero orar por essa pessoa que agora está colocando a mão na sua enfermidade, ou no seu coração, na sua cabeça, onde estiver uma enfermidade agora, Senhor. Eu dou uma ordem para ela sair agora. Eu dou uma ordem para essa enfermidade sair agora, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado dessa enfermidade agora, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Receba a bênção para a sua vida. Isso vai sarar em nome de Jesus. Os teus filhos vão ser saudáveis em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a ti, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus.